E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes e Inspirações, o programa que conta histórias de mulheres inspiradoras. E hoje eu estou aqui com a Nara, tudo bem? Oi, Gi, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Eu adorei. que agradeço. A Nara, ela é terapeuta tântrica. Isso. Nara, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você. Quem é a Nara e como que você entrou nesse mundo? Ah, que ótimo. Bem, eu sou uma jovem senhora, né, de 40 anos. Nossa, uma jovem senhora. Só jovem. E eu estava em um momento da minha vida onde eu estava buscando por autoconhecimento. Então, hoje, né, como nós sabemos, tem diversas técnicas. Ainda bem. Né, tem várias medicinas, enfim. E numa dessas eu fui indicada para a terapia tântrica, né? Como um método revolucionário, como algo de muita expansão. Então eu não sabia do que se tratava, né? E eu fui, né, fazer sessões por indicação. Tive um resultado extraordinário que eu vou falar para vocês aqui ao longo do podcast. E não teve como eu não fazer essa formação e também começar a atender pessoas, né? Levar esse ganho que eu tive, essa expansão para outras pessoas. E faz quanto tempo que você atende? Eu estou há apenas 2 anos. Eu vim de uma trajetória, eu era recreadora de uma empresa aqui em Jundiaí durante 15 anos. Nós estamos em Várzea Paulista, né? Tá em Várzea. Então, peraí, gente, o mapa. Cidade vizinha aqui, Jundiaí, durante 15 anos. E aí depois eu fiquei mais 10 anos na minha cidade natal, lá Mato Grosso do Sul, né, em Campo Grande. E eu atuava nessa área antes de ser terapeuta, né? Mas esse mundo holístico, de autoconhecimento, de meditação, de saúde em si, né, de uma forma geral, sempre me chamou muita atenção. E aí você largou a sua antiga profissão. Então, aí eu tive que passar por esse processo, né, de desapego, de entender como eu faria essa transição de carreira, né? Que não é fácil, né? Nossa, muito, muito desafiador, assim. Só que eu sempre tive essa veia empreendedora. Então, esse entusiasmo é meu, nato. E aí eu, com a ajuda, né, de algumas pessoas, de alguns mentores, eu consegui passar por esse processo, desapegar, fazer a venda da empresa e hoje eu estou muito realizada, né, como terapeuta tântrica. Nossa, é incrível, assim, eu vivo realmente o que eu passo para as pessoas, né, para os interagentes, e hoje em dia é uma riqueza muito grande, né, você poder viver essa realidade e poder trabalhar, né, com algo que realmente te complete. É muito diferente, né? Trabalhar com o que a gente realmente gosta. Nossa, nem me fale, muito bom. E Nara, eu queria que você explicasse o que é a terapia tântrica. Então, quando se fala em terapia tântrica ou tantra ou massagem tântrica, que é o mais popular em si, automaticamente o nosso consciente coletivo leva para a parte mais erótica, mais sensual, de performance, né? Performance de Kama Sutra, enfim. Nossa mente vai diretamente ligada para isso. Mas assim, o Tantra em si, traduzindo, né? É como se fosse uma trama, uma teia relacionada à nossa expansão de consciência. Então, não se trata de religião, é uma filosofia milenar, né? Muito antiga. Que legal. Que veio do Oriente e aí passaram por várias transformações e várias, né, ocidentalizou, né, essa filosofia e foi instalado o Neotantra, que é o Tantra, mas de uma forma não tão ritualística quanto a base original. Então, o Tantra hoje, né, a terapia tântrica, que é praticada nos consultórios, nas imersões, tal, ela tem uma outra vertente mais simplificada. O Tantra está dividido na seguinte base, né? No que se trata na meditação ativa, na parte das massagens tântricas em si, que são mais populares, né? E toda essa ressignificação através quando você mexe com as suas emoções ali, quando você libera as couraças emocionais que são formadas desde a nossa infância. Então o Tantra hoje ele tem esse poder de, em consultório, apenas com uma sessão, né? Legal. Você pode acessar assim informações, traumas que estavam instalados, que a gente nem imaginava, né? Instalados na sua memória celular, né, de acordo com a sua entrega, né, de acordo com o profissional também que está te atendendo. Em uma sessão você pode desvendar muitas coisas que estavam assim te atrapalhando, entre aspas, na sua vida.
né? E a pessoa não sabia, né? Porque, por exemplo, se for comparado a uma terapia convencional, né, não que ela seja dispensável, tratamento psicológico, enfim, mas é algo que se vai com muita calma, né, com muita cautela, ali pode se estender por anos. E uma sessão de terapia tântrica, ela é mais consegue ser mais rápida, direta, né, porque você vai através do seu corpo mesmo, né, que é o seu presente nessa existência, você vai ter novas consciências. É até bem desafiador explicar, a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Te explicar realmente como é que funciona, como é que age essa tal dessa terapia tântrica, essa mágica, né, no seu corpo. Cada pessoa sente de uma forma também, né? É porque assim, realmente se trata de algo que depende muito da sua fluidez, depende da respiração, depende... Porque ali na prática... Como é algo novo, quando a gente começa a expandir, sentir, fazer os processos ali durante a sessão, né? Você estranha, porque é algo totalmente novo para o seu consciente, né? Então, a primeira sensação, a primeira reação das pessoas é segurança mesmo. E parar os processos. Então, o que eu digo é que quando a pessoa está realmente disposta a passar por processos novos, a evoluir, a realmente encarar a sua vida de frente, em apenas uma sessão ela pode realmente transformar a vida dela. Que legal. E como que funciona uma sessão? Se eu for lá amanhã, como que vai ser? A sessão ela é composta de várias fases, até porque como é algo muito íntimo, né? E como é algo muito poderoso, então você tem que realmente ir por partes. No primeiro contato com a pessoa, por telefone mesmo, ou até por chamada de vídeo, né? A gente faz uma anamnese certinho, uma pré-anamnese. Quando a pessoa chega, nós fazemos a escuta terapêutica, iniciando ali, para entender qual que é o processo, o que ela busca, porque às vezes, assim, nem sempre ela está em processos traumáticos ou querendo resolver alguma coisa. De repente, ela já está se sentindo bem, já vem de outros processos terapêuticos e realmente ela quer expandir. Um pouco mais, tem que conhecer a pessoa, expandir, né? Assim, realmente a sua sensação corporal, a sua sexualidade, de repente, como ela pode ter mais consciência durante o ato em si, ou mesmo sozinha, como ela pode expandir mais o seu prazer sozinha, né? Entendi. Como ela realmente se entender o corpo e ativar essa energia, afinal de contas, né? Então, respondendo, tem essa primeira fase, que é a parte inicial de anamnese, a segunda fase de escuta terapêutica. Se a pessoa estiver pronta no mesmo dia, na mesma sessão, a gente pode começar com os toques sutis, corporais. Não, nesse momento não é necessário ter nenhum tipo de nudez, né? Que isso que é bem interessante falar, porque às vezes as pessoas elas se bloqueiam ou não querem ou abrem mão desse conhecimento por timidez. Como que vai ser lá, por né? achar que é muito explícito, né? Então você vai estar num ambiente seguro, com um profissional, né, de confiança, e que isso é muito importante, sempre por indicação, né? Pessoas que você realmente, assim, indicação eu acho que é a chave para confiança, né? E se a pessoa, nessa mesma sessão, sentir confiante, sentir que ela está pronta para passar para o próximo passo, na última fase da sessão, que tem a massagem tântrica em si, que ela é feita com óleos específicos para o corpo, né? E a massagem íntima, que no homem, né? O lingam massagem, que, né? E na mulher a yoni massagem, que são a massagem nas partes íntimas. Essa massagem em si, ela é muito deturpada quando se fala né, com os profissionais, com as terapeutas, né? Porque é o seguinte, o que as pessoas, e os homens principalmente, não entendem é que você não está num processo ali para excitação, para sensualizar, nada disso. Esse processo, né, que inclui essa massagem nos genitais, ele é totalmente ligada ao autoconhecimento. Ela não é uma massagem que você fica ali concentrado, sabe, na parte genital. Não é nada disso. É bem diferente, né? É totalmente diferente. Então, por exemplo, se eu estou fazendo a massagem ali tântrica, que é depois de todo esse processo, que ela conversou, que ela me explicou o que ela está buscando, né? Enfim. Então, depois dessa massagem e tal, ela tem junto a parte de respiração, a parte de expansão do corpo, a forma como que ela se relaciona com o corpo. Para você ter uma ideia, a gente não faz a sessão em uma maca.
ela é feita em um tatame, porque durante a sessão é muito comum que muitas pessoas entrem em processos catárticos, elas voltem lá com a memória desde quando ela era um bebê, no útero da mãe. Nossa, que legal. Então ela tem processos de repente, de dor, de descarga, o corpo se lembra de alguns... Faz uma regressão mesmo, né? É praticamente. O corpo legal. se lembra de repente, infelizmente, abusos que foi sofrido, mesmo antes de quando ela era muito pequeno, né? E ela não lembra às vezes, Isso. né? Então, assim, durante uma sessão tântrica pode ocorrer diversos Nossa, processos. Legal. Mas o que eu digo por experiência própria, que quando eu fui procurar, uma dos pontos eram abusos que eu sofri na minha infância, né? E hoje eu posso falar com mais leveza, com mais entendimento sobre isso, né? E eu não conseguia, para você ter uma ideia, com o meu parceiro, me abrir ali para receber realmente, literalmente eu não conseguia receber. Porque tinha um trauma, né? Receber o toque, né? Em momentos ali, sabe, de mais intimidade. Era uma coisa assim mais pensada, era uma coisa como se fosse assim, eu tivesse a qualquer momento em fuga, assim, sabe aqueles gatilhos de ansiedade, né? Que você realmente tem que se defender, né? Em alerta, né? Que é o que nós vivemos hoje em dia com esses processos de ansiedade, né? Que nós vivemos. Então, assim, depois que eu passei por esses processos, e foi um processo, não foi longo, foi de aceitação, mas foi de entendimento. Hoje eu sou uma outra mulher, assim, e hoje eu consigo conduzir muitas mulheres nesse sentido, que realmente... Por isso que é uma terapia mesmo, né? Saíram desses processos, assim, e foi através do quê? Do orgasmo, ali durante a sessão. Então, assim, eu sei que é muito, muito novo, assim, quando você fala assim, olha, é possível ter uma cura, ter uma expansão pelo orgasmo do seu corpo. Do corpo, não só do genital. Porque a gente está acostumado àquele orgasmo de espirro, sabe? Aquele orgasmo pequeno. Sim. Principalmente a mulher, assim, às vezes tem um orgasmo e já fica totalmente sensível, né? Tem aquele pico. Quando, na verdade, o nosso corpo é capaz de sentir ondas orgásticas durante... Muito mais do que a gente imagina, durante horas. Caramba. Durante horas. Isso aí não sabia, não. Sim. Então, assim, o seu corpo fica totalmente sensibilizado e sentindo prazer durante horas. Nossa. Quando você desenvolve o corpo através da terapia tântrica. Interessante isso, né, gente? Nossa, muito. Muita mulher não sabe disso. Eu achava que, sinceramente, que o tal do orgasmo múltiplo era lenda urbana, até conhecer a terapia tântrica. Aí sentiu outras coisas. Exatamente. E quem que mais procura? São os homens ou são as mulheres? Infelizmente, ainda mais os homens. Sério? Porque, assim, geralmente o homem já é mais expansivo, né? Ele já é ensinado pelo pai, aquela coisa, incentivado pelos amigos, né? Nós sabemos. Sempre melhorar, né? Nós sabemos como é que funciona. E a mulher ainda tem aquela total restrição. Que não pode, que não deve, aquela coisa mais, né? Da nossa sociedade. Então, é muito duro, assim. Infelizmente, muitos homens, né, procuram. Eu não atendo todos os homens que querem, para você ter uma ideia. Se o homem vem com abordagem de uma forma que eu entendo que ele não está em busca de expansão, eu não atendo também, né? Explico para ele como é que funciona, tal. Alguns homens até vieram de uma forma assim que eu vi que ele não estava tão ali interessado, mas depois que eu expliquei, depois das práticas, depois que ele melhorou sua vida sexual, melhorou sua ereção, melhorou sua qualidade de vida com a mulher, assim, aí eles começaram a entender. Abrir mais, né, a mente. As mulheres, elas procuram também, assim, eu percebo, muito encerramento de ciclo. Quando elas terminam um relacionamento, terminam um casamento, terminam um namoro. Acho que pouquíssimas. Para renascer, né? E elas querem entrar no estado de sair de dependências emocionais. Então, elas querem, assim, realmente conhecer o próprio corpo, conhecer o próprio prazer, sair, assim, começar a aprender a usar vibradores, que é bem interessante. Porque quando você usa o vibrador de uma forma também errada, você pode causar uma disfunção no seu corpo. E aí sim que você não vai sentir mais prazer quando você estiver com alguém. Você vai conseguir sentir o orgasmo de pico, bem pouquinho ali, só no genital, e só na velocidade que você colocar o seu vibrador, né? Então, por isso que é bem interessante você realmente olhar para o seu corpo, entender, usar esses pilares que a gente ensina. Conhecer realmente o corpo, né? Os pilares principais do Tantra são o som, a respiração e o movimento, para você ter uma ideia.
Então, assim, esse som que é o gemido, que é o, né, você sentir mesmo, sair dessa performance do gemido da indústria pornográfica, sabe aquela coisa? Quando foi a última vez que você, ou sozinha, ou você com seu parceiro, realmente você, sabe, sentiu, soltou, gemeu, se expressou de uma forma que você realmente queria, sabe? Não só falando de altura, de escândalo, aquela coisa e tal, vamos acordar esse prédio. Não só nesse lado, mas assim, quando você realmente sentiu a sua forma genuína de se expressar, sabe? Sim. Então a gente pode começar com esse autotoque que eu também ensino em consultório, que é a masturbação expandida, né? O autotoque consciente e amoroso, que é muito diferente de uma masturbação ali que você não tá na presença, você não tá sentindo, sabe, o cheiro do seu corpo, você não sabe que período do ciclo você tá, sabe? Então é bem interessante, é muito interessante. É muito interessante você realmente ter esse conhecimento, porque eu não tinha. Eu achava que eu sabia me tocar. E só foi descobrir depois. Eu achava que eu sabia, eu achava que eu tava arrasando. Achava que eu tava abafando. Mal sabia. E aí, quando eu fui entender que, né, toda a parte de anatomia mesmo, da vulva, entender a parte dos anéis ali, toda a parte de assoalho pélvico, de entender... É muito importante pra mulher isso, né? De realmente, assim, nossa, deixa eu me sentir como mulher, de verdade. Sabe, eu já parei pra sentir, pra expressar como eu quero ser tocada, como eu quero ser penetrada, sabe? Então, assim, a terapia tântrica para mulheres, ela se trata muito também de consentimento, realmente de você entender sua verdade, entender o que o seu corpo quer. Você realmente... E de expressar isso, né? Entrar na presença para sentir o seu corpo. É muito interessante. Legal. Quais são os benefícios do Tantra? Falando, né, da questão de corporal mesmo, em si, da parte física, quando você faz a terapia, você começa a entender, a sensibilizar mais o seu corpo. Então, assim, realmente sentir mais, né? Sentir literalmente. Quando alguém... Fica mais sensível. Depois de uma sessão, para você ter uma ideia, depois de uma sessão, quando você na sua casa for tocar o seu corpo, passar um hidratante ali e tal, o seu corpo já criou uma nova memória, uma nova sinapse, uma nova forma de sentir. Então, quando você tiver com uma parceria, também o toque vai ser diferente, né? Então, o primeiro benefício que eu acredito é a parte da sensibilidade, né? Que legal. Na sua pele inteira, consequentemente também, né? Sim. Na parte sexual, que é bem interessante. Falando da parte de ativação da nossa química corporal, da nossa, né, endorfina, serotonina, ocitocina, tudo que a gente tem direito. É muito interessante, porque por essa ativação, por essa respiração, por essa meditação ativa, que é uma meditação que sai daquele aon, né? E você vai realmente sentir o seu corpo através dessa nova química que o seu corpo produz. Então, você tem muito mais qualidade de vida. É bem interessante. Aí, falando assim da parte emocional, quando você ativa tudo isso, né? Quando você passa pelos processos lá da terapia tântrica, você também sente mais fluidez no seu emocional, fluidez na sua vida, né? Você começa a ter mais autoestima, mais autoconfiança. Literalmente, você acorda o seu corpo. Você acorda a energia vital dele. Se sente melhor. Se sente melhor. E assim, ó, é incrível. Mesmo que você não conte pra ninguém que você passou na sessão de terapia tântrica. As pessoas percebem. Elas vão perguntar pra você. É nítido. O que você fez que você tá diferente? Nossa. É incrível. Muda a energia. Então, isso ajuda muito quem tem ansiedade, depressão. Eu acho que de uma forma geral, né, como você ativa o seu corpo inteiro, então automaticamente você também sai de processo ali de estagnação, você melhora a sua frequência, né, para quem entende e sabe que tudo é energia. Então, automaticamente você quer cuidar mais do seu corpo, quer cuidar mais da sua energia, da sua fluidez, e isso reflete em todas as áreas da vida. Reflete na parte não só do seu corpo, da sua sexualidade, né? Como na parte financeira também. Na parte, sabe, de família, de amigos. Nossa, é incrível. Em todas as relações, né? Em todas as relações. Eu falo muito da financeira, porque assim, o dinheiro também é uma energia, né? Sim. A energia que a gente mais quer.
Então, a gente mais quer. Só que o que acontece? Se você não estiver receptiva, se você não estiver aberta para as possibilidades, estiver controlando, estiver naquela escassez, meu Deus, eu preciso pagar isso. Você fica muito contido com uma informação em si, né? E aí, quando você faz a terapia tântrica, você aprende a soltar mais. Você aprende a soltar, respirar, sentir mais o seu corpo. Automaticamente, então, você se abre. Atraindo, Você se abre para as possibilidades do universo e, consequentemente, para mais dinheiro, mais oportunidades. Interessante, olha. Um monte de benefícios. Quantas horas, em média, dura uma sessão? Olha, eu sugiro, né, a partir de 2 horas, né? Eu até, quando eu vou passar o recadinho lá para a pessoa, assim, as instruções, olha, reserve no mínimo 2 horas, né? Eu sempre falo. E, se possível, para que a pessoa não tenha nenhum compromisso, assim, que vai exigir muito dela após, de preferência que ela não tenha compromissos depois, para que ela continue sentindo essa energia reverberar, né? Mas em média de 2 horas. E qual que é o preço, em média? Varia? Eu tenho a partir de R$410, né? É realmente, assim, um valor que é diferente de uma sessão comum, de massagem, tá? Porque realmente você vai fazer como se fosse, assim, um raio-x da sua vida. É uma terapia, né? Muito completa. Todas uma só. E aí, conforme, assim, eu sugiro que a pessoa, se possível, feche 3 sessões, porque, nossa, dá pra fazer um tratamento muito completo já com 3 sessões, que é bem interessante. E ela fechando 3 sessões, eu consigo dar um desconto, 3 parcelar. É o máximo, assim. Não, tem pessoas que fazem mais eu também. sugiro 3, assim, no mínimo, mas eu tenho várias pessoas que eu atendo que passam uma vez por semana, no máximo a cada 15 dias. Porque, assim, elas tiveram um benefício muito grande, né? E aí elas querem voltar sempre. Elas tiveram um benefício bem grande, assim. Nossa, assim, eram casamentos que estavam por um fio, sabe? Situação de saúde mesmo. Tem pessoas que estavam de licença, sabe? Tratando burnout, que estavam fora da empresa, que conseguiram voltar. Então, assim, ela é muito completa. Ela é muito completa. Então você vê de tudo, né? Todo tipo de casos. Sim. Então, o que acontece? O ganho que você tem, financeiro mesmo, o ganho de qualidade de vida, ele é tão grande que equivale essa energia dessa troca, desse valor. Por isso que mas é muito assim, quem tá nessa consciência mesmo. Sim. Quem tá nessa consciência entende. Por isso que não é qualquer pessoa, né? Só quem... Eu falo sempre o seguinte, que o Tantra é para todos, mas nem todos são para o Tantra. Sim. Isso serve pra tudo também, né? Serve. Quais são os mitos mais comuns associados ao Tantra? Olha, principalmente, assim, eu tô recente na área, né? Tô há 2 anos, então eu conheço muitos terapeutas, eu sigo o Instagram de algumas pessoas que são referência, né? E o que eu vejo, assim, não de mito, mas, assim, acho que discordância mesmo, que as pessoas imaginam que vão chegar lá na sala da terapia, a pessoa vai estar lá com chicotinho, vai estar lá de lingerie. Já acha que é super erótico, acha que é uma coisa de fetiche, sabe? Sim. Que é um quarto escuro, com algemas, com couro vermelho. Não, gente, não é nada disso. Tá, o consultório é nude. É bem um ambiente de terapêutico, né? Sim, eu atendo com roupa normal, jaleco, né? Atendo bem normal. E eu acho que é muito isso, assim, acho que as pessoas, elas acabam confundindo o que é o Tantra realmente, porque, infelizmente, tem profissionais, né, da área mesmo de prostituição, que elas acabam, às vezes, usando o termo da massagem tântrica, alguma coisa, e até realmente elas... porque como são técnicas muito prazerosas mesmo, são bem diferentes, então elas acabam mesmo usando algumas técnicas do Tantra na parte da... Por isso que muitas pessoas já relacionam. Só que realmente, aquilo que eu falo, sempre é interessante por indicação para que você realmente esteja com profissionais adequados, assim, de acordo com, né, o seu objetivo. Por isso tem que ter uma explicação antes também, Sim, é importante. Indicação é tudo, sempre vamos por esse lado que dá certo. Como que você aborda o aspecto espiritual da massagem tântrica e a sua conexão com a energia, nessa parte de conexão mesmo? Então, eu sempre que eu vou atender, eu nunca sei, né, exatamente, só se a pessoa me informar a religião que ela acredita, né, e como ela, né, se refere à espiritualidade dela. Mas o que eu sempre faço sempre ao tocar o corpo, eu peço licença para aquele corpo, para aquele, né,
Com todo respeito. Para a espiritualidade, para o que a pessoa acredita, para os anjos de guarda, para que ela tenha a melhor experiência, porque assim, ó, eu creio que tudo está como tem que ser, né? Tudo, se a pessoa chegou ali até mim, se ela teve um contato telefônico, se ela chegou, se ela me escolheu para fazer esse tratamento comigo, eu creio que é porque ela esteja pronta, né, para o que eu vou oferecer. Então, eu sempre faço isso em relação à parte de espiritualidade. Eu entrego, peço licença com muita honra para tocar aquele corpo, para tocar aquela pessoa, né, para que eu possa ser canal, né, desse entendimento. Que ela possa ter muitos ganhos, possa ter expansão de consciência. E eu fico muito honrada de estar nessa profissão. Como que você lida com possíveis desafios ou desconfortos numa sessão? Então, eu acho que os desafios é mais relacionado assim à questão de possíveis tentativas de invasão, né, alguma coisa assim, ou desrespeito. Então, assim, primeiro que eu faço uma triagem no atendimento telefônico. Então, assim, se eu vejo que a pessoa realmente está, de repente, mal intencionada, né, ou ela não está condizente com aquilo que eu vou oferecer, que é um tratamento terapêutico, eu já não atendo. Então, naquele processo eu já bloqueio, tal. Então, já realmente eu corto contato. Pra evitar mesmo, isso, né? Corto contato 100%, sem, né, eu escolho a energia que eu quero participar. Fazer isso mesmo. E também, né, se por acaso uma emergência, alguma coisa, então eu tenho minhas aulas de defesa pessoal totalmente em dia. Ufa! E você dá algum curso? Você ensina? Sim. Então, toda técnica que eu utilizo, ela pode ser aprendida, né? Tanto para homens, para mulheres e para casais, para terapeutas ou pessoas que querem realmente aprender para uso próprio, enfim, né? O curso de terapia tântrica é uma formação de quase 2 anos, que eu também tenho indicações, caso alguém queira, né, certinho. Mas o curso de massagem tântrica, para aprender realmente, tem a opção de ser de um dia ou de um final de semana, ou de repente para um grupo pequeno. Você quer reunir as amigas, querem as amigas aprenderem a fazer a massagem tântrica. Super legal. Para arrasar lá com o boy, né, que eu sei que vocês gostam. É possível. Então, eu sou bem flexível. O casal quer aprender para ter mais repertório, para ter mais conexão, né? E vem bastante casais? Sim, vem bastante casais. Eu atendo na cidade de Jundiaí atualmente, né, e São Paulo. E então, assim, tem bastante procura. Que legal. Imersões também, eu tenho atendido imersões só de mulheres, né? Que legal. Eu em parceria com algumas terapeutas, com a Cíntia Porto, maravilhosa, a Bia Neppel, que são referências nacionais, né? Então, eu me sinto muito honrada, muito privilegiada de poder compartilhar esses processos, né? Que interessante. Ter essas experiências com mulheres tão incríveis, assim, que realmente são de muita contribuição pro Tantra hoje. Que legal. E agregam muito, né? Nossa, total. Eu acho isso muito interessante. As pessoas, hoje em dia, elas estão procurando mais, né? Por terapias, por querer melhorar, coisa que antigamente não era tão assim. Não, realmente, eu sou uma jovem senhora, que eu comentei, de 40, quando eu era adolescente, por exemplo, eu não via falando. Então. E aí, hoje em dia, é gasto fixo, né, você ter ali a lacuninha da terapia. É muito bom isso, as pessoas estão procurando expandir. Nossa, que bom. Que bom. É uma nova, né, uma nova humanidade que está nessa busca, e eu fico muito feliz. O Tantra mesmo, quando eu falo de Tantra, o Tantra se trata de uma nova sexualidade, né, para uma nova humanidade. Para pessoas que pensam diferente, que querem expandir, que querem realmente sair da performance e ir para o sentir genuíno, sabe? Então, e quebrar esse tabu, né? Tem muita gente, que se falar disso já fica... gente, sexualidade é simplesmente a nossa energia vital. Só isso. Energia que move tudo. Então, se a partir do momento que você resolve olhar para essa energia de forma respeitosa, entender realmente, sair desses processos, por exemplo, a última polêmica agora do Neymar, né, do traição, essa coisa toda, e, né, então, assim, por que esse tipo de coisa acontece? Não só no Neymar, mas, assim, enfim, tudo que a gente enfrenta hoje em relação a essa questão de traições, de abusos, enfim, isso são
a sua energia sexual que ela tá descontrolada. Então, quando você aprende a entender a fluidez, entender e colocar essa energia a seu favor, você coloca energia em vários setores da sua vida. E ela muda, né? Ela se torna maravilhosa, ela se torna, assim, realmente o que ela veio para ser, um presente na nossa existência. Que legal, é muito interessante. E por hoje é só. Nosso papo tá muito bom, mas a gente tem que encerrar. Eu agradeço muito a sua participação, por esclarecer tanta coisa. Com certeza tirou muitas dúvidas do povo aí de casa. E você de casa, não se esqueça de se inscrever aqui no YouTube, seguir a gente no Instagram, Rede Guarani BR. E se inscreva lá, segue, que vai vir muito vídeo ainda, muita coisa boa aí, então não perca. Nara, você quer passar as suas redes sociais? Sim. Pode ficar à vontade. Então me sigam lá no narayane.terapeuta tântrica, acho que vai estar escritinho aqui pra vocês. E aí, tem muito mais assunto, gente, eu só comecei. É que eu falo pouco, né? Meu Deus do céu. Então, quem quiser aí mais dicas práticas, assim, alguma coisa mais tchan, Se você quiser dar umas 3 dicas rapidinho, Ai, olha, Bom, vamos lá então, ó. Eu vou dar, então, 3 diquinhas, e aí quem quiser, coloca aqui nos comentários, que aí eu volto pra dar mais. Isso aí. Certo? Bom, vamos falar de casais, então? O que você acha? Bora. Casais. Eu vou falar de casais e de solteiros. Tá bom. Então tá. Assim já pega todo mundo. Para casais, o que eu recomendo para quem quer começar a ter uma vida mais tântrica, digamos, né? Então é o quê? Você ir para a presença. Você começar a analisar qual que é a linguagem de amor do seu parceiro. Se você não sabe o que é, dá uma pesquisadinha. Linguagem de amor é bem interessante. Você comece a ter um tempinho para vocês, mesmo com filhos pequenos, tal. Comecem a fazer esse esforço para ter esse tempo para vocês, né? Então, assim, comece a olhar nos olhos, né? Aquela coisa... Porque geralmente a pessoa fala assim, já quer algo mais quente, digamos, né? Mas não, gente, você começar a se conectar, olhar nos olhos, sabe, tocar nas mãos, começar a tocar com mais sutileza, isso que é a verdadeira ativação, tá? Vão por mim. E pro solteiro, homem ou mulher, eu recomendo você fazer uma experiência maravilhosa que chama um autoencontro, um autodate, um encontro com você mesmo. Que se baseia no seguinte, você tirar um tempinho pra você, faz o seu programa preferido, ou vai jantar sozinho, ou vai no cinema sozinho, vai pra uma baladinha sozinho, faz alguma coisa só a melhor roupa. Você com você mesmo, isso. E aí se arrume daquela forma, sabe? Daquele banho caprichado, aquele creme cheiroso, lindo, maravilhoso, e faça alguma coisa com você mesmo. E finalize, né, a noite e tal, com um quarto bem arrumado, cheiroso, com uma luz diferente, uma música que você gosta e com o auto-toque amoroso e consciente, que é diferente da masturbação. Simples, né? Aquela coisa, de repente, não se excitando com você mesmo. Então, o auto-date é o quê? Fazer uma coisa que você gosta e ter um encontro com você mesmo, devagar, cada passinho, cheira, beija, se sinta, tá? Depois, quem fizer, dá um toquezinho aqui, comenta. Ou então, se você quiser mandar lá no privado também, se estiver com vergonha, não tem problema. O importante é vocês expandirem, gente, tá? E tá tudo na mão. Não precisa de nada diferente do que você já tem na sua casa. É só você com você mesmo. Então é isso. Obrigada mais uma vez.